Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros, que estão trabalhando esse novo ensino médio. São os livros de projeto que eu recebi, editoras assim famosas, conceituadas, mandaram o livro para mim, como mandam para todos os professores da rede estadual, para poder dar uma olhada, dar uma analisada e escolher, Então são livros de projeto, eu recebi aqui 8, eu tenho 8 livros aqui, uma coleção foi a primeira que eu recebi e eu fiquei com raiva, rasguei, joguei fora, então só sobraram esses e são 8, Eu acho que depois do final do vídeo, até o final do vídeo você vai entender porque que eu me rebelei, rasguei e joguei fora. Mas eu guardei esses 8 aqui. Não vou falar sobre os 8, vou falar sobre 2, que eu escolhi. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu vou mostrando o livro passo a passo. Então, se você quiser depois discordar, concordar, pode deixar nos comentários se você já recebeu os livros, se eles estão parecidos com o meu, o que você achou. Pode comentar à vontade, concordando ou discordando, tá? Então, são os livros, de projeto. Não vou falar ele todo, Vou comentar ele todo, vou escolher aqui um capítulo, que é o capítulo que ele chama de improvisações, Do lado, ele coloca aqui um quadrinho com os tópicos da BNCC que vão ser trabalhados dentro desse capítulo. Lembrando que não é um livro de língua portuguesa, Ele é um livro da área de linguagens e suas tecnologias. Então, ele vai englobar ali linguagens, tá? Artes e música, Principalmente. Então, aqui no começo, ele vai colocar aqui um texto, Aqui um texto aqui. Aqui a foto, do músico Hermeto de Pascoal. Tá tocando aqui, um instrumento musical, que é uma chaleira, tá? Durante uma apresentação na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então, ele coloca aqui esse texto, que é bem interessante, o uso, que o músico faz, improvisando ali, tocando uma chaleira. Depois disso, ele vai para as perguntas a respeito do texto. Aí é que vem o X, Primeira pergunta que ele coloca: o que você pensa dessa fala do Hermeto de Pascoal? Que é o texto. Ok? E ele mesmo bota o gabarito. Resposta pessoal. Então, gente, resposta pessoal, na minha concepção, não está testando a compreensão do indivíduo, a respeito daquele texto. Tá testando, na verdade, se o cara leu o texto. Mas não tem uma resposta certa, uma resposta errada, Resposta pessoal e resposta pessoal. A não ser que eu pergunte que dia é hoje e o cara me responda que gosta de comer tomates. Aí vai estar errado, Mas resposta pessoal não tá, assim, medindo, a compreensão daquele texto com uma certa profundidade que é digna e merecedora, cabível ao meu aluno de ensino médio, A gente não pode esquecer que esse livro, esse material didático é voltado para o meu aluno de segundo grau, O antigo segundo grau, o ensino médio. Então, segunda pergunta: qual a relação da foto apresentada do Hermeto de Pascoal com a fala do músico? Então, ele está relacionando a imagem com o texto. Ora. Eu tenho uma sobrinha, criança, no ensino fundamental 1, com 10 anos. Se ela faz uma interpretação de texto, uma compreensão de texto, e tem lá, o que você achou do texto? Relacione a foto, a imagem, a leitura imagética com a leitura verbal, ela vai rir da minha cara. Vai dizer, titia, é só isso? É fácil assim? Complicado, Esse meu aluno aqui, ele tá no ensino médio. Daqui a pouco ele vai fazer Enem, ele vai fazer vestibular. É essa compreensão de texto que eu quero desse jovem, desse quase adulto? Parou não, gente. Tem mais. Outra pergunta: e você já improvisou algo com um objeto cotidiano? Já experimentou fazer som com um copo?
tão complicado, né? Essas são as perguntas de compreensão de um texto para o aluno do ensino médio. Mesmo que esse cara não queira fazer Enem, não queira fazer vestibular, eu, enquanto professora, enquanto educadora, me sinto na obrigação de dar subsídios para essa pessoa. Ele pode querer ser autônomo, né? Abrir um comércio, trabalhar com os pais, ele pode querer vender Natura, Mary Kay, o que quiser, pode não querer fazer nada, pode querer ficar em casa dormindo, ajudando a mãe com as tarefas de casa, não importa. Ele é um cidadão. Enquanto cidadão, ele tem direito de receber informações na escola, né? Que é a escola que vai dar isso para ele interpretar um texto, para ele saber ler uma notícia de jornal, para ele saber reconhecer uma fake news, para ele saber votar, para ele saber viver em sociedade, exercer os seus direitos como cidadão. Um cara que faz uma interpretação dessa, rasa no ensino médio, ele não está preparado. Ele não está preparado para competir com os garotos de escola particular que estão treinando para o Enem, né? Porque isso daqui é para a escola pública. Na escola particular, o que acontece? A professora Cristiane aqui tem que elaborar o seu material da sua própria autoria. Então, eu colocar isso aqui para o meu aluno do ensino médio de uma escola pública, o que você achou do texto, qual a sua opinião, você já experimentou fazer som com um copo? É demais. Eu não estou preparando essa pessoa para a vida. Olha só a discrepância entre os ensinos, né? Entre o ensino público e o ensino particular. Chega a ser cruel. Bom, depois do Hermeto de Pascoal, ele parte aqui para a trilha da arte, né? Vai falar de arte, aqui partitura musical, tananã. Aqui do ladinho ele bota aqui barroco. Aí o que penso eu? Uma luz na literatura, apareceu aqui o barroco, né? Ele coloca isso aqui de barroco, esse tantinho aqui, informação que qualquer Wikipédia traz, e aqui do lado uma foto, né? O tocador de alaúde do Caravaggio. E coloca o período, né, de vida do artista, de 1595 a 1596. Só isso aqui de barroco. E depois volta novamente para o músico Hermeto de Pascoal, só que dessa vez tocando um berrante. Então, sai do Hermeto de Pascoal, vai para a partitura, vai para o barroco, volta para o Hermeto de Pascoal. E na página seguinte, umas perguntinhas, e na outra página o jazz, né? Ele traz o jazz, aquele jazz americano, daquelas divas negras maravilhosas. Olha aqui, ó, tudo saindo do Hermeto de Pascoal, passando pelo barroco, caindo no jazz. Então a sensação que eu tenho é que é uma grande feijoada, né? Um pedaço assim, um pé de porco, uma orelha, um paio ali salpicado, misturado com louro. É uma coisa assim, né? Não tem nenhuma linha de raciocínio para o cara seguir. É tudo junto e misturado. Virei a página, mais um pedaço aqui da minha feijoada. Agora a improvisação no teatro. Então ele sai do Hermeto de Pascoal, vai para o jazz e cai no teatro. Depois, na página seguinte, hip hop. Voltamos para a música. Olha que delícia. Perguntas que tem nessa página. O que você acha que um artista de teatro precisa saber para improvisar? Resposta pessoal. Como você acha que a improvisação pode estar presente no teatro de rua, em uma apresentação realizada em uma casa de espetáculo? Você já assistiu um espetáculo desse tipo? Fale com os colegas. Gente, tudo resposta pessoal. Né? O cara não respondendo que tá comendo tomate quando eu tô perguntando que dia é hoje, já tá bom. Né? Olha assim, a discrepância. E na página seguinte, ele vai falar comédia dell'arte. Eu não sei se é assim que fala, porque eu não sei italiano. Tô lendo do jeito né, brasileirado, língua portuguesa. E vai falar de
Jogos teatrais. Coloca aqui. Aí, finalmente, ele vai para a trilha, né? Sai da trilha da arte e vai para a trilha da língua portuguesa. Tudo no mesmo capítulo. Ok? Então, na trilha da língua portuguesa, ele vai falar de freestyle, que é improvisação no rap. Aí ele coloca ali no cantinho do vocabulário, né? Uma palavra nova para o meu aluno saber qual o significado. Vamos ver que palavra é. Aqui, ó. MC. Ó. Termo que abrevia a expressão mestre de cerimônias. Meu aluno não sabe o que é um MC, né? Só que não, né? Ele sabe, tá cansado de saber. Aí na página seguinte, ele coloca uma batalha, né? A batalha de MCs. Depois coloca aqui uma foto e coloca aqui um exercício. Vamos ver o exercício. Oh, esse exercício é muito interessante. A variedade linguística adotada no texto está mais próxima da língua escrita formal, da língua oral formal ou da língua oral informal. Justifique. Ué, mas ele não tinha falado nada de variação linguística ainda. Então é um pedaço, né, de carne aqui que pulou na minha feijoada. Olha que delícia. Então, já que ele falou assim do nada, né, ele pensou, não, vou ter que dar uma dica, né, vou explicar para o meu aluno o que é a variedade linguística, que é uma coisa assim tão, que não cai nada no Enem, não cai nada em prova, né, não imagina, coisa pouca variedade linguística. Aí ele vai explicar a variedade linguística, explica aqui, ó, cabem todas as variedades linguísticas da língua portuguesa aqui nesse negocinho, ó. Gente, como, né? Enquanto isso, o cara da escola particular tá lá caindo firme, variedade linguística, primeira série do ensino médio inteira, né? Tirinha, cartoon, Chico Bento, questão de vestibular, de Enem, tá só lá, pauleira na variedade linguística. Aí depois, né? A gente vê aqui os versos, metrificação, escansão, né? A métrica, aqui. Aí ele coloca aqui poesia satírica, ó. Aí dentro da poesia satírica cai um texto de quem? De Gregório de Matos, daquele barroco, ó. Lá do início do capítulo. Aparece aqui Gregório de Matos, tá vendo? Não tem Padre Vieira, não tem mais nada, só tem o Gregório com informações que o meu aluno pode e vai achar no Wikipédia. Então, aquela coisa toda do barroco, né? Conceptismo, cultismo, figuras de linguagem, aquela intertextualidade, a polissemia entre os textos, né? Você trazer o barroco para a atualidade, tudo se perdeu, né? Não existe. Aí ele volta de novo para o gênero épico, gênero lírico. Gênero épico aparece aqui, gente. Gênero dramático. Aí vai para as metrificações, novamente, verso irregular, verso livre, redondilha, decassílabo. E no final ele termina com um sarau dos improvisos. Então, assim, sai Hermeto de Pascoal, vai para o barroco, Caravaggio, aí vai para as divas do jazz, vai para o Gregório de Matos, vai para Redondilha, que não tem nada a ver com Gregório, é uma linha de raciocínio que não tem raciocínio, né? É para o cara ficar perdido e enlouquecido. Então, assim, um capítulo que não tem uma produção de texto digna e efetiva, né? Um artigo de opinião, por exemplo, não tem literatura com profundidade, um troço assim, passando, gramática, né? Não vai ter, mas vai ter lá uma variação linguística, assim, que nem salário de professor, né? Professor Raimundo, ó, variação linguística, pequenininho. Então, né? Cadê? É justo, né? Estamos lutando, estamos efetivamente lidando com uma educação
justa, igualitária, né, que respeita, né, que dá igualdade para o meu aluno de escola pública lutar por uma posição melhor na sociedade, de poder se impor, de poder se reconhecer enquanto cidadão e poder se colocar. Difícil, né? Segundo livro que eu separei, esse aqui. Aqui eu já vi um pouquinho mais de gramática, por exemplo, né? Vamos ver esse capítulo aqui, eu vou direto na nossa vida, né? Que é a trilha da língua portuguesa. Na trilha da língua portuguesa, ele coloca aqui um texto, né? Ficção científica na literatura e no cinema, ó, legal. Bota um texto aqui, 2002, Uma Odisseia no Espaço. Maneiro, né? O texto começa aqui, ó, tá vendo? Aí o texto continua, ó. Texto vai, chegou aqui, né? Já tocou o sinal, acabou a aula, já fiz a chamada, já era. Na aula seguinte, o texto continua. Segunda página. Aí vai aqui, ó. Terceira página, imagina como meu aluno vai ficar feliz e contente ao ler esse texto maravilhoso que ainda continua aqui na metade da outra página. Quando chegar aqui, ele terminar de ler, ele já esqueceu o que está lá no primeiro parágrafo, gente. E esse texto aqui, para o cara responder, né? Releia o primeiro parágrafo, o que o narrador destaca como sendo relevante. Releia o 19º, o 20º parágrafo. O que significou o golpe desferido por aquele vigia contra o javali? Coitado. Na página seguinte, um outro texto sobre o homem bicentenário. Aí, uma paginona de texto e mais um outro pedaço, metade da outra página, né? Mais da metade. Aí tem as perguntas. Pergunta desse texto. Qual o tema do texto? Em sua opinião, que outras discussões sobre o desenvolvimento da inteligência artificial ele gera? O cara lê um texto desse tamanho para pergunta sem sua opinião. Olha, deixou a pessoa muito feliz, né? Muito contente, né? Depois, no mês de ter esse texto, esse menino já foi ao banheiro, já viu o celular, já brigou com o outro, já fez 1000 coisas, não terminou de ler o texto. As perguntas também são animadoras. Mas ele não para por aí, né? Esqueceu que eu falei que esse texto, esse livro, né? Dentro desse texto aqui, desse capítulo, é o que traz coisas sobre gramática. E nada mais, nada menos, gramática, o que ele coloca? As nossas queridas orações, né? Só você perguntar para alguém que não é da área, assim, o que você acha? Pergunta para o engenheiro, o que você acha daquela época que você estava no colégio, que você aprendeu orações? Orações, subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. O que você acha? Você gostou? O cara vai dizer, amei, né? Agora você imagina. E naquela época, a gente estudava, assim, em doses homeopáticas, né? Um bimestre, oração coordenada, no outro bimestre, subordinada, substantiva, no outro, adjetiva, no outro, adverbial. É assim que eu faço com os meus alunos da particular, né? Doses homeopáticas, para matar o cara de uma vez. Aí, o que o livro do projeto me dá, né, para o meu aluno de escola pública? Ele bota, assim, um capítulo. Períodos de subordinação e de coordenação. Aí ele bota aqui, oração justaposta, conjuncional, aí coloca aqui substantivo e bota todas elas. Subjetiva, objetiva direta, predicativa, completiva, nominal, positiva, todas de uma vez só. Aí bota aqui, você acha que isso aqui é exercício? Não, isso aqui são dicas. Dicas sobre as orações. Aí aqui embaixo vem as adjetivas. Vira a página, vem as adverbiais. Todas elas direitinho aqui, ó. Causal, comparativa, todas, sem trégua de uma vez, todas as 9. Né? O meu aluno, agora, se até agora ele ainda gostava de português, agora ele vai odiar.
Aí depois de tudo isso, de todas essas 9 orações adverbiais com todas as outras juntas, todas na sequência, né, numa batidão, vem aqui no finalzinho, né, o que eu achava que era exercício, só que é revisão do conto. Que conto! Então, releia o seu conto de ficção científica. Então, ele escreveu um conto de ficção científica, observando mais atentamente a construção dos parágrafos e a relação entre as frases. Aí você vai ver, né? Ele vai ver aonde ele empregou adequadamente as conjunções e se elas expressam as relações lógicas que você deseja mostrar. Então, ele vai olhar o conto dele, né, que ele escreveu, de ficção científica e vai ver se ele usou as conjunções direitinho, se estava de acordo com a intenção dele. Depois, ele vai trocar com o colega, né, que o colega vai ter feito o conto dele também, ele vai trocar com o colega e vai conferir. E aí, viramos a página e o cara já mudou de assunto. Então, né, cadê aquela questão das vírgulas nas orações adjetivas, né? Cadê a diferença do pronome relativo, da conjunção integrante, né? Cadê trabalhar aquela intenção, cadê aquela união de frases, né? Aquela união de orações para formar período, usando a conjunção mais adequada, de acordo com o sentido que você quer dar ao seu período, aquela construção, aquele exercício de coesão, de coerência que a gente pode fazer em cima das orações. Morreu, né? Porque dali já virou a página e já foi para outro assunto. Então, esses são os livros que eu tenho. Tem mais 8 livros aqui, né? Tirando esses 2 que eu já dei uma olhada, eu tenho mais 6. E é isso, né? Tô compartilhando esse vídeo aqui com vocês para não passar raiva sozinha. Verdade é essa. E espero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam. Se é uma impressão só minha, tô viajando, tô vendo coisa onde não tem, ou se vocês já receberam e é isso mesmo. Ademais, beijo, boa semana para todos e vamos lá, gente. Força na peruca porque tá brabo. Beijo, boa semana.